E sejam todos bem-vindos ao nosso encontro do Além das Palavras. O que mais é possível que a gente jamais considerou. Quero lembrar para vocês que aqui é gravado. Se você não deseja aparecer, quem está aqui, aí você não abre a câmera, mas eu adoro ver vocês. Só pra deixar claro. Meu som tá abafado? Por que meu som tá abafado? Meu cabelo tá em cima do microfone? Melhorou? Olha que meu cabelo tem poderes de abafação. Como assim? O negócio além das palavras, essa criação pra gente perceber muito, 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 muito além do que é a nossa voz neste mundo. Aqui, para quem não conhece, a gente começou. Tá sumindo? Eu vou desligar, peraí que eu vou tirar, eu vou disparear meu fone e vou parear de novo. Tudo. Como que tá? Melhorou? Vocês não estão escutando, mas o Danilo tá falando e eu tô escutando porque ele tá aqui na sala do lado. Ainda tá abafado pra você? Melhorou? Gente, que isso, produção? Minha voz é esse mundo. Vou falar mesmo que for abafado. Para quem não conhece, esse daqui é um programa que a gente criou para falar mais sobre a nossa voz no mundo. E uma das coisas que eu venho percebendo, tantas pessoas que fazem, e não sei se vocês sabem, mas tem a sessão de A Voz Certa para você, nas classes de voz certa, ou quando a gente fala sobre colocar a voz no mundo, né? Ela vem muito além do que é só você falar. E aí eu até pergunto para vocês, se vocês quiserem colocar aqui no chat para mim, o que que é a sua voz além das palavras? O que que é isso para você? O que que vocês percebem quando eu falo isso para vocês? Que eu tenho muita sensação, às vezes, de que a gente tenta preencher as coisas com palavras. Sabe quando você fica meio sem graça, que daí você vira tagarela? Tipo, de preencher o som, tipo, o silêncio, muitas vezes, ou, ou preencher aquele desconforto das pessoas que você está consciente. E muitas vezes preencher o seu desconforto também com as palavras, só que a gente coloca uma energia por trás disso, né? A Estela colocou aqui, oi Estela, acabei de te ver na TV. Ela falou que é intuição para ela. Gente, a Estela saiu na TV. Você viu você na TV? Depois eu vou colocar lá no grupo se vocês quiserem a entrevista sobre barras nas empresas. Eu vou colocar assim, porque é o quê? Além das palavras, a gente vai colocar nossa voz no mundo. A Estela pôs a voz dela no mundo. Oi, Cacá, seja bem-vinda. E isso é muito legal de perceber, né, que cada vez mais eu percebo as pessoas desejando criar isso, um- uma energia por trás do que sai com essa voz. Porque quantas vezes a gente fala ou pede as coisas, por exemplo, para o universo, faz perguntas e tudo mais, e a gente está dando uma energia, só que falando outra coisa. Ou quanto que a gente é consciente de quantas pessoas falam uma coisa, só que você percebe que na energia ela está te entregando outra. E assim, como seria a gente não ir para o errado disso, não ir para o julgamento disso, mas começar a se apropriar de uma das nossas maiores habilidades, uma habilidade gigante do nosso corpo de perceber o que está além do que é falado, perceber as coisas além dos limites físicos também, né? É, eu fiquei evitando de ver. A minha mãe assistiu e me chamou para eu ver. E isso é muito legal, né? Oi, Cris! É legal de perceber que, por mais que às vezes a gente. Desculpa, Estela, se eu posso te usar de exemplo. Por mais que às vezes a gente quer, tipo, eu quero aparecer, eu quero falar, eu quero ser escutada, né? Eu acho que isso também tem uma energia muito por trás. Quantas vezes você fala com alguém e você não é escutado? Então, qual que é a energia, qual é o ponto de vista que você está tendo por trás que
não está permitindo você acessar as pessoas acessarem a sua energia. E de novo, estar consciente e percebendo tudo isso, como seria hoje a gente perceber que é uma habilidade de acessar informações, tanto de você, do tipo, aonde que eu falo que eu quero ser vista, por exemplo, nas redes sociais, com os meus clientes, ou até no relacionamento, né, nas coisas mais pessoais, e que na verdade você está colocando a energia de eu não quero interagir, eu não quero ser ouvida, na verdade. Na verdade, eu não quero me escutar. Como que eu vou colocar isso no mundo? Então, uma energia que você está colocando versus as palavras que você está utilizando, né? E só para arrematar, isso é uma habilidade, você está tendo uma informação sobre você. Se você não julgar isso, ficar: "Eu não tô sendo escutada, eu não sei o quê, eu blá blá blá, nã-nã-nã". Se você perceber que é só tipo: "Ah, talvez eu não queira ser escutada, talvez eu não estou me colocando tanto assim no mundo, talvez", né. Assim como o outro, a pessoa tá falando: "Não, imagina, eu quero muito aparecer, eu quero muito bombar nas redes sociais, eu quero muito isso, aquilo e blá blá blá". Ou eu quero interagir com pessoas, mas que a energia que está por trás disso que você percebe é: talvez essa pessoa não está tentando tanto, né, não está desejando tanto isso". Isso, de novo, é um campo de informação. E aí que a brincadeira começa de você ser um grande ouvinte, de não só ouvir com seus ouvidos, mas né, perceber que você tem a habilidade de ler a energia que está sendo entregue ali, quanto para você também. Então isso é um primeiro passo para começar a estar mais presente, consciente e escolher diferente, ou utilizar as informações ao seu favor. O que para mim é muito claro, por exemplo, numa negociação. Você não fala tudo numa negociação, né. Provavelmente, pelo menos eu, se vocês podem colocar aqui também para vocês o que vocês percebem. Você vai falar aquilo que é relevante para você fechar aquele negócio. Você vai falar talvez o que a pessoa deseja ouvir. Como que você sabe o que a pessoa deseja ouvir? Acessando esse campo de informação. O que aquela pessoa deseja ouvir? O que que eu posso falar para ela? Qual é a forma que eu posso falar que ela pode receber? E aí começa essa dança maravilhosa que é muito além das palavras, mas é uma comunicação e engajamento consciente, onde você sim pode ter essa presença, essa possibilidade de utilizar essas informações ao seu favor. E para criar outra pergunta que eu adoro é: para criar uma possibilidade diferente e para o que vai criar mais para todos. Então, numa negociação é muito sensacional isso. E eu acho ele muito legal, assim, eu vou contar, a Estela me lembrou a primeira vez que pediram para eu fazer um vídeo. Vocês, assim, que me acompanham há mais tempo, vocês já escutaram essa história, mas eu vou falar de novo. Quando uma pessoa me pediu para fazer um vídeo falando que era barras de axis lá em 2018, Bianca não era essa que vos fala. Bianca não fazia vídeo. Ela demorou 12 horas para fazer 1 minuto de vídeo, porque não estava perfeito, porque não falei direito, porque eu gaguejei, porque passou uma borboleta e eu perdi o que eu estava falando, porque eu fui redundante, porque isso, porque aquilo. Eu achei trilhões de defeitos em um vídeo de 1 minuto. Isso que eu vou falar, as pessoas não vão entender e blá-blá-blá. Olha quanto julgamento que existia. Esse vídeo está disponível no meu feed. Ele só tem 1 minuto, mas demorou 12 horas para fazer. Quase perdi minha vida esse dia, porque a pessoa que estava filmando já queria me matar, não sei por quê. E e eu tinha o ponto de vista de que eu queria ser vista, eu estava começando num trabalho novo, estava começando numa área nova, que eu fazia a mínima ideia, não conhecia pessoas dessa área, eu era da indústria têxtil, né, eu não conhecia ninguém que buscava esse tal de autoconhecimento, consciência, relaxamento. Capaz, eu saí de uma empresa que era só estresse. Aonde que eu vou ter? Assim, então, o que a Bianca ali do passado falava era: "Claro que eu quero conhecer novas pessoas, me colocar no mundo", mas claramente os pontos de vistas que eu tinha de 12 horas de vídeo
não condizia com a energia que eu estava entregando, né? E ali eu não engajei com muitas pessoas, esse vídeo não chegou para muitas pessoas. Talvez agora deve estar chegando, até porque eu falo bastante dele quando eu falo sobre a voz certa para você. Porque ali não era eu fazendo isso, era a Bianca fazendo a forma certa. O que era certo de se falar, como era correto falar. E eu tava. Olha a energia que eu coloquei ali. Eu não mexia minha mandíbula, gente. Quanto mais saía quase que o som da minha boca. Barras de axis, assim, né, tem que sorrir. Forma certa, né? Barras de axis são 32 pontos. 32 pontos na cabeça. E aí a gente faz um live talk. Gente, eu não mexia a boca. Então, qual que era a energia por trás daquela Bianca? E hoje eu acho sensacional que tem coisas, tem vezes que eu falo muito pouco, mas eu entrego uma energia que engaja com as pessoas de uma forma completamente diferente. Então, não é só sobre a forma certa de usar as nossas cordas vocais e colocar para o mundo, mas quais são os pontos de vista que você está trancando nas suas cordas vocais para não sair a energia que você é e deseja entregar. E aí a Estelinha me lembrou, porque esses dias eu estava limpando a minha galeria e antes de fazer esse vídeo, eu tive a disposição de, foram 105 vídeos gravando sozinha. Eu fiz uma pausa, falei, gente, qual que é o ponto de vista por trás desse Paranauê que está acontecendo aqui? Então eu não consigo me escutar, sabe? De você pegar e escutar a sua própria voz e você falar, que voz é essa? É assim que vocês me escutam? É assim que a minha voz sai? É assim que não sei o quê? Então, quantos de vocês não conseguem se escutar? E eu não conseguia me ver. Eu fiquei assistindo, eu falando errado e certo e errado com os pontos de vista que eu tinha, né? E errado, e certo, e errado. E fazendo o POD né? Para quem não conhece o POD, ele é o enunciado declarador de Access Consciousness. Vou colocar na descrição do vídeo quando eu subir na playlist para vocês verem. Eu fiquei fazendo muita limpeza do que era isso no meu mundo, para eu conseguir ir para o próximo set de 4 horas que eu gravei realmente o vídeo ali de 12, de 1 minuto. Então, você vem sentindo o que é isso? Né? Aqui, gente, vocês podem abrir também a câmera, que nem eu falei, mas vocês vão aparecer, que eu vou colocar isso aqui no YouTube, só para lembrar. Então, se vocês quiserem falar alguma coisa, esse momento é de vocês. Se vocês quiserem trazer algum ponto, ou é só escrever ali também no chat, vocês podem escrever. Então, quantas vezes você quer ser escutada? Você fala que você quer ser escutada, só que você mesma não consegue se ouvir. O que me surpreendeu aqui com a Estela, porque para mim ela é uma pessoa que sobe no palco e vai. Mas é isso que é interessante, né? Quanto você está consciente do julgamento das pessoas, né? O quanto que a gente está consciente muitas vezes do mundo das pessoas, que talvez elas não conseguiriam falar aqueles segundos na TV, talvez elas gostariam de estar ali, mas não escolheram isso, daí olha para você e vai falar tipo, ah, olha lá, Ana. E aí está ela consciente, claro, do presente, do passado e do futuro, né? Então, o quanto que isso foi no seu mundo para você não dar o play para si, né? Porque verdade, era uma verdade que você não conseguiria se ver, né? Então, é sensacional esse empurrão da mãe também, né? Vai sim, sensacional. E o que é mais que me veio de trazer hoje para vocês é uma das coisas que a gente faz um exercício dentro da classe de 3 dias da voz certa, só de 3 dias, mentira, a gente às vezes faz em outros tempos também, mas é mais no presencial, por quê? Para colocar você em evidência. E eu quero que vocês percebam isso. Não sei porque tá vindo tanto a rede social na minha cabeça, não sei se o maior ponto de vista aqui hoje das pessoas presentes é sobre como se colocar nas redes sociais, talvez. Tem até uma intro da Voz Certa que é tendo a sua voz nas redes sociais, que eu já faz tempo que eu facilitei uma, já facilitei a outra. Mas o que eu percebo de redes sociais não é muito sobre
sobre essa interação de que há muitas pessoas que têm a dificuldade de se colocar ali, pelo estar tão consciente com o número de possibilidades de acesso de pessoas, né? Então, se eu estou numa classe da Voz Certa, tem 40 pessoas ali, você vai subir no palco e vai se deixar ser vista por 40 pessoas. E vamos aqui perceber, vamos supor assim, quem é boa de criar imagem na cabeça? Você imagina subindo num palco com 50 pessoas à sua frente. Se para você 50 é pouco, você pode ir até onde você tem um julgamento, né? Então, 10 pessoas para você, para cada um aqui pode ser diferente. Para uns podem ser 1.000 pessoas, talvez 10.000 pessoas, talvez para outros 5 pessoas. Talvez, né? Veja o que que é aí no seu mundo, o que você vai fazer. E sobe nesse palco e deixa ser visto, em silêncio. É impressionante o quanto que a gente pode escutar o julgamento da cabeça das pessoas só por você se colocar em evidência. E em evidência, gente, eu tô falando de subir um palco. Agora pega isso e percebe quantas pessoas possíveis que você poderia receber de julgamentos numa rede social. Suba com ainda, tipo, esse que você acha que é um auto-julgamento, mas na verdade só tá na cabeça das pessoas. Sabe o que é o mais sensacional disso? É que 99,999% das coisas que vão passar por você quando você está em evidência não são suas. Então você está só consciente disso. E lembra, é um campo de informação. O que que eu faço com esse campo de informação? Olha eu fofocando de classe aqui. Fluxo de energia. Quem aqui já fez fundamento? Quem já fez a voz certa? Fluxo de energia. Então, quando você consegue estar presente com isso, saber que não é seu, você pode fazer ser, na verdade, né, os fluxos de energias que vão engajar com cada pessoa ali. E é claro, interessante ponto de vista que elas têm um ponto de vista, porque não é pessoal. Um julgamento não é sobre você. Nunca é sobre você. Mas sim o mundo daquela pessoa que está projetando, está fazendo uma projeção, uma expectativa, uma separação com o objeto de estudo que é você. Mas se você baixa as barreiras e pode receber disso, você pode ser o fluxo de energia que é necessário, vamos trazer assim, para trazer esse engajamento com as pessoas. Eu vou trazer um exemplo para você que a Estela, para variar, estava comigo. A gente foi num show de um senhor cara, hiper famoso, caí de gaiato nesse show para variar. Não é uma pessoa que eu escuto, que eu escutaria, ou qualquer outro do tipo, não é o meu estilo de música, não é nada que eu fale, nossa, pelo contrário, falava tipo, o que que essa pessoa tem? Pelo contrário, ótimo. E aí foi muito interessante porque nos primeiros 5 minutos desse show eu já estava cantando sem saber a letra. Aí eu olhei assim pra Estela olhou pra mim, tipo, mano, o que que é isso? Aí a gente baixou as nossas barreiras e começamos a perceber o quê? Quais são os fluxos de energia que aquele artista estava fazendo. E eu vou lhe dizer, o bicho manja de fluxo de energia. Porque não é, vai, hiper bruxão, hiper. Porque vamos dizer assim, vamos para parâmetros dessa realidade. É bonito? Não, pelo menos para mim, eu não acho bonito. Se veste hiper bem? Também não. Dança? Dança. Mas quem faz o show mesmo da dança ali eram os dançarinos. Então, assim, beleza. Adicionou, adicionou um elemento que vai contribuir para a criação dele com as habilidades de quem tem maior habilidade ali, de dança. Então, pegaram pessoas que fazem fluxo de energia com o corpo, dançando. Oi, Mário, seja bem-vindo. E quando você vê, ele tem um fluxo de energia, um tom de voz que você vai decorando. Primeiro, você vai decorando a música e do nada você tá cantando
E do nada isso vira um chiclete na sua cabeça e você não para de falar aquilo durante 3 dias depois do show. Foram só 3 não, né, Estela? Eu acho que a gente ficou se bobear uma semana. É muito tempo. Eu falei: "Gente, olha que sensacional, como é que eu posso sobrecriar essa energia de fluxo de energia?". Porque era sensacional ele perceber quem precisava de que tipo de energia, então ele fluía a energia, ele puxava a energia, ele cortava a energia e depois fluía de novo. E, gente, a gente conseguia ver na respiração das pessoas, do tipo, fluxo, 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 puxando, 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 daí o povo ficava agitado. E aí ele ia lá e cortava a energia, daí dava aquele, cadê? E depois ele entregava de novo uma explosão de energia e o povo deitava. Gente, eu falei, gente, olha como é visual o negócio. E como os corpos conversam, que os corpos falavam muito. Então, como que a gente pode reconhecer que nós podemos ser esses fluxos de energia também quando a gente se empodera do nosso perceber, saber, ser e receber do engajamento com as pessoas? Que a gente pode fazer isso em silêncio. A gente pode fazer isso com o corpo, através do corpo. A gente pode fazer isso falando. A gente pode fazer isso falando quando é requerido e ficar em silêncio quando não é. Quando é requerido, quando não é requerido é ótimo. A disposição de criar desconforto nas pessoas, para aí ter essa dança de engajamento de uma forma muito mais criativa e leve e brincalhona. Eu diria que é quase que uma brincadeira. E foi sensacional perceber isso. E olha que a gente eu não era nem facilitadora ainda de a voz certa, né? Até algumas vezes eu acho que o Gary fez uma análise desse tipo com aquela moça, qual é o nome dela? Vocês viram que eu sou boa, né, de músicas. Qual é o nome da popularzinha mais famosinha agora? Eu ia falar aquela magrelinha, mas quase todas elas são, então. Não é Katy Perry. Canta uma Quem é? música. Pega da minha cabeça, além das palavras, Amora. Aquela que tem um vídeo que ela mergulhou numa piscina e. Vamos lá, gente, ajuda eu aí. Uma de vocês tem que saber. Sabrina Carpenter? Sei Não. nem quem é, não. Katy Perry? Sabe aquela pessoa que é assim? Sabe aquela música, aquele ator, aquele filme? Eu vou falar, Não. não. Aí eu posso falar, aquela lá que mergulhou e saiu de vestido do outro lado. Gente, tá quase na ponta da minha língua. Estava tenho certeza que você sabe quem é. Taylor Swift. Visto, Elaine! Taylor Swift. Ele fez uma análise do grau de fluxo de energia dessa mulher. E ela tem tanta disposição de receber e de fazer coisas diferentes, de ser ela e de todas as ideias loucas da cabeça dela, que ela é uma das pessoas que mais faturam no mundo. Sensacional. E é só o que ela canta? Não, são os fluxos de energia dela, são as ideias doidas dela, são a forma como ela se posiciona, a forma como ela se veste, como ela se coloca no mundo de acordo com a verdade dela. E você? Qual é a sua verdade hoje de colocar a sua voz nesse mundo? Achei muito legal um post que eu vi esses dias de se você vai falar alguma coisa que você pensa e você engole, ou se você tá percebendo alguma coisa e não se impõe, sabe quando você engole, porque tipo, nunca é a hora certa de falar. Nunca é a hora certa de colocar no mundo aquilo que você sabe. Nunca ninguém vai te entender, então você não faz, ou não. E eu tô falando de voz, mas você pode ter N comunicações, tipo, você pode ser pintor, você pode ser dançarino, você pode.
conversar com pessoas, você pode ser palestrante, você pode ser um vende bem, você pode ser um conector muito bom, sabe? Cada um tem a sua arte, vamos dizer assim, sua forma de colocar a voz. Mas se você tem um ponto disso, você tem algum trauma, algum lugar que você comprou que você não pode falar, ou uma crença, ou algo que está te barrando. E normalmente ela vem aqui, né? Tem gente que sente aqui, tem gente que sente nas costas, tem gente que para aqui, sabe quando fica aquela bola do eu quero falar, mas não consigo. Então, qual que é a sua verdade e a sua forma de engajar com esse mundo que você poderia agora abrir esse tampão aqui no seu pescoço e se colocar? E existe formas gentis de fazer isso. A gente acha que falar, eu vou colocar a minha voz no mundo é berrar, começar a ser estúpido. Então agora eu também vou falar não para todo mundo e não sei o quê, e blá blá blá. E se existir uma forma gentil com você e com as pessoas à sua volta? Claro que sim. A gentileza também pode ser um vai cagar. Não estamos excluindo todas as possibilidades, mas é um vai cagar com presença, com sabendo que você vai estar criando aquilo que você deseja no seu mundo. Então, me pergunto quais são os fluxos de energia que vocês são. Eu me pergunto quais são o seu além das palavras de hoje. Me pergunto o que que você pode criar hoje com essa energia única que você tem. Você sabe que esse banner que vocês veem ali se vocês nunca viram, gente, no grupo você vai ver um negócio desenhado atrás. Um dia que eu tava muito brava, eu tava um dia, tipo, eu preciso colocar minha energia no mundo de alguma forma, e fui eu que desenhei. Escaneei e coloquei no além das palavras. Então, às vezes, não ia criar eu pegar a coisa que eu tava brava e sair esfregando na cara de todo mundo, mas eu desenhar foi o que criou mais. Então, qual que é a sua forma de ser além das palavras? E aí? Falei um monte. O que mais vocês querem saber? Quer fazer pergunta? O que mais que eu posso ser para vocês? Eu não posso ser um gel de cabelo, desculpa. Boba, eu posso ser. Isso eu posso. Tenho total disposição de passar por boba. Fiquem com essa pergunta. O que que hoje você pode escolher de ser a sua voz no mundo? E nem se for pela primeira vez você se silenciar com você para você se escutar. E eu vou falar, é um exercício bem desconfortável para a maioria das pessoas, ficar em silêncio para se escutar. Eu lembro bem lá no início do meu autoconhecimento, reconhecer que a minha voz é maior que eu acho. Às vezes eu queria muito colocar o que eu vejo das pessoas nos olhos delas, sabe? Tipo, eu concordo com você. Isso é pra dizer, aham, eu concordo com você. A sua voz é maior do que você provavelmente acha. Eu esqueci que eu ia falar alguma coisa. Ah, do silenciar. Eu lembro que no início do meu processo de autoconhecimento, eu fui conhecer várias técnicas diferentes, um tanto de coisa. Eu fui percebendo até as ferramentas que eu mesmo tinha, que não era de autoconhecimento, mas era uma forma de eu colocar quem eu era ali no mundo. E aí eu fui fazer um pouquinho do meu processo que não é de Access, né? Que é o meu método que chama Mais Business, comigo, porque às vezes a gente esquece, gente. A gente vai se comprando o ponto de vista dos outros.
tá muito presente no mundo dos outros, da euforia dos outros, dos pontos de vista dos outros, a gente vai deixando o que a gente sabe um pouquinho de lado. E aí foi tão interessante que na primeira semana ali, eu meio que fiz tudo que eu tinha para fazer dentro da minha empresa, né? Porque a gente gosta. Naquela época, se vocês acham que eu sou fazer, fazer, fazer hoje, é que vocês não me conheceram há 7 anos atrás. E eu coloquei lá as coisas que eu tinha que fazer e blá blá blá, organizei tudo. E eu acabei em 2 horas do meu primeiro dia. E o meu exercício era: eu não podia pegar a tarefa do dia seguinte e continuar fazendo só porque eu quero entupir a minha agenda, tipo, o meu dia de coisas. E eu tinha acabado de sair lembrando de um setor que chama Planejamento e Controle de Produção de uma Indústria. Então, era muito esquisito não estar no produção, 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 produção. E o que que é produção, pelo amor de Deus? Mas produção, 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 tem que ter produção e produção. E aí eu me deixei ficar uma tarde sem fazer nada, porque eu já tinha acabado as tarefas daquele dia. Eu não podia, a minha regra comigo mesma era não poder pegar as outras e ir fazendo. Porque com isso, Bianca ia começar a gerar problemas para resolver só para não poder relaxar e ficar sem fazer nada. Porque sem ficar sem fazer nada é uma grande crença de família de Bianca, que é você tá sendo, sei lá, preguiçosa, você não está sendo produtiva, não está dando certo o seu negócio. Qual dos pontos de vista que eu posso jogar aqui? Só com isso. Que então você não deve estar fazendo direito. Tem alguma coisa de errada e solucionando problemas tinha que ter. Então eu não podia tapar o buraco, eu tinha que colocar, tipo, foi um exercício que eu fiz pra mim, para vir o quê? Meus pontos de vista à tona, né? E aí eu tive que ficar quieta, né? Porque vocês podem ver que o quieta de Bianca pode ter várias instâncias. E aí eu fui o quê? Ler livro, fui assistir TV. Gente, eu não conseguia ficar 5 minutos fazendo alguma coisa de relaxamento. Fui andar, fui fazer um monte de coisa. Fiquei no sofá, eu lembro que eu tava, tipo, explodindo. Tipo, fiquei no sofá falando, e agora? O que que é esse espaço de não fazer nada? De relaxamento? Eu tava ficando estressada de relaxar. Só que eu pude trazer várias coisas dentro de mim que eu não tava me escutando. Por exemplo, esses pontos de vista que eu acabei de dar a lista para vocês. De quem é esse ponto de vista? O que que eu estou criando com esse ponto de vista? O eu não estou dando certo? O que que eu vou criar? Eu não dá certo. Porque eu não estou sendo produtiva. O que que eu vou criar? O não ser produtiva. Ah, porque eu não estou chegando, eu não estou, sei lá, acessando as pessoas que eu tenho que acessar. O que que eu vou criar? O não acessar as pessoas que tem para eu acessar. Então é um exercício de silenciar, às vezes é hiper desconto. Para mim foi tipo o primeiro dia ali foi, e agora? E eu demorei alguns anos, para ser bem sincera, para perceber o quanto que eu movo de energia por trás de uma ação física que eu faço. Tem gente aqui da minha equipe pode virar e eu tô mentindo disso. Tipo, eu posso parecer que eu não estou fazendo nada, mas eu tô movendo bilhões de energia. Isso é uma pergunta para você também, que é a sua voz por trás, certo? A sua voz, às vezes, que você não está escutando. Às vezes você está mexendo trilhões de energia. Só que você pode fazer que nem a Bianca do passado, lá, ficar se julgando por um tanto de coisas e criar essa realidade. Ou você pode reconhecer o tanto que você está movendo por trás das suas palavras e ações. E quando você começa a reconhecer isso, você pode receber disso. E quando você recebe disso, a sua vida e a sua voz, a sua vida é um fluxo e você começa a não só exigir você se escutar, mas que os outros também te escutem. E isso é além das palavras.
Ou além das ações, vamos fazer um outro tópico, além das palavras e também além das ações. E fazendo pedidos. Sejam bem-vindas. Acho que eu não falei oi para a Maristela Priscilitis. Então, o que vocês podem receber hoje de vocês? Faz essa prática de, tá, o que que é relevante aqui para eu fazer hoje? Você pode fazer amanhã. O que é relevante para eu fazer hoje? E silenciar. Você escutar. Você ser além das palavras com você. Perceber que você é um alquimista de energia. Que você pode sim estar fazendo trocentas outras coisas que você não está reconhecendo, mas se você reconhecesse, isso mudaria completamente o jeito como você se posiciona no mundo. E, em primeiro lugar, recebendo de você. E depois que você perguntar o que que é relevante ali para você no dia de hoje, silencia e se escuta. Ai, Bianca, eu não consigo silenciar minha cabeça porque é muita coisa e não sei o que, e passa um trilhão de coisas na minha cabeça e não sei o que, e blá 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 blá. Sabe o que você faz? Vamos lá, gente. Essa eu vou esperar a resposta de vocês. Gratidão você, minha amora. Frase maluca é uma possibilidade. Frase maluca. Ih, gente, quem vai assistir isso aqui no YouTube, vocês tratem de fazer uma classe de Access para saber o que a gente está falando. Medita, pode meditar. Aumenta a potência, aumenta a potência. Respira, respira. Por favor, não pare de respirar. Que mais? Faz fluxo de energia. Isso é sensacional. Respira e não pira. Vou contar um outro segredo para vocês que é ótimo para isso. Corram as suas barras. Pergunta a quem pertence isso? De quem que é essa coisa frenética que tá na minha cabeça que não sai de jeito nenhum? Do que você tá consciente? E silencia. E silencia. Sabe que muito tempo atrás também, eu fui, a Amora falou meditar, eu fui tentar meditar. Alguém consegue ver Bianquinha tentando meditar? Não? Vamos lá, vamos fazer meditação de Bianquinha. Já acabou? Mas eu fui tentar meditar. Eu não conhecia Axis ainda. É, a quem pertence esse barulho todo. A gente é consciente. É um tipo de meditação, isso funciona, é verdade, Daniela, que já me viu contemplando o mar. É meditação, tá? Mas eu tentei aquela meditação do tipo silenciar, né? Por isso que eu quero trazer. E, gente, não funcionou muito esse negócio de não pensar em nada comigo, ou ficar paradinho assim por muito tempo. Então, até nisso, eu demorei para ver. Eu achei um aplicativo que falava justamente isso, que eu falei, nossa, que alívio. Meditação para aquele aplicativo não era sobre você não pensar em nada, mas é sobre você ter a escolha de observar o que passa. Então, a imagem do aplicativo era uma bonitinha. Tinha um menininho que chegava, tinha um rio passando um monte de coisa, daí ia vir, tipo, os pensamentinhos assim no rio. Ele senta numa pedra e fica olhando as coisas passarem. Ele não precisava ler o que estava passando, não precisava entender, só via passando. Isso para mim foi tão sensacional, porque foi sobre deixar as coisas hoje olhando, né? É sobre receber as coisas que estão passando, sobre ter a consciência de que você está consciente de algo, de que provavelmente esse pensamento, sentimento e emoção não são seus, mas o ato de ver, assim, o menininho sentadinho na pedra e deixar o negócio passar, é do tipo, caraca, eu não preciso nadar, não preciso ir lá pegar, eu não preciso entender, não preciso pegar um livro e fazer anotações do que está passando, eu não preciso nada, eu posso deixar isso ser um fluxo. E aí tirou o peso de eu ter que
ficar com a cabeça livre. E quando você vai fazendo isso, olha o que acontece. Provavelmente você começa a ficar com a cabeça livre. E o legal das barras de Axis é, né, quem medita fala que uma sessão de barras de Axis tem um equivalente aí de 2 horas de meditação, pelo menos. Então é uma forma muito sensacional de fazer esse processo aparecer dentro de você. Falei para me divertir porque eu também não consigo meditar. Ou que nem o Danilo falou, tipo, é uma coisa que você não chama de eu não chamo de meditação, mas eu ficar no mar olhando para o mar por um tanto de tempo é uma forma de você se silenciar. E que varia horas de sono também, fato. É muito legal quando a gente fala sobre barras nas empresas, né? Que tem essa parte que a doutora Terry Hope fala que em poucos minutos de barras a gente consegue ir para o estado do sono REM, que é onde esse estado do sono REM é onde o nosso corpo nos restaura, onde o sistema imune trabalha para o nosso corpo ter um fluxo diferente, é onde a gente tem esse reset mental também. Só que o que anda acontecendo é que muitas pessoas não conseguem mais dormindo noite chegar nesse estado. Tem um sono leve, ou não consegue, até dorme, mas não descansa, não restaura. E com as barras a gente consegue ir para esse nível, esse lugar do sono, em que agora estou tentando lembrar, que é as ondas delta e teta, se eu não me engano, tem esse restauro em segundos. Então, barras também faz isso. Pelo menos 6 horas de sono. Aqui vai 8 horas de sono também. Então, o que mais é possível? Então, como que a gente pode ir para esse espaço? Assim, é uma escolha, né, gente? De silenciar, e seja lá qual for o silêncio para você. É isso que eu quero trazer com essa historinha toda da meditação e de barras e tudo mais. Às vezes o seu silêncio é um pouco diferente do dos outros, né? Às vezes o seu silêncio vai ser com barulho do mar, às vezes o seu silêncio é a natureza, às vezes o seu silêncio, vocês vão rir da minha cara, mas barulho de máquina. Eu sei, não é congruente, Stella, barulho de máquina da malharia têxtil. Gente, eu sou muito esquisita, de verdade. Mas quando eu trabalhava na malharia, que eu escutava os batidas e, sei lá, meu, era uma música pra mim aquele barulho de máquina. Aquele, tá? Tem máquinas que eu quero matar pessoas. Mas esse barulho de máquina específico, ele me levava para uma concentração de me perceber. E era sensacional quando eu podia ficar na empresa, que eu entrava às 6 horas da manhã para trabalhar na empresa, das 6 até as 8, o povo todo chegar, era onde era a minha parte mais criativa. Eu fazia o meu trabalho nessas 2 horas e o resto era eu fazendo outra coisa. Então, o que que é para você o seu silêncio? E o mais sensacional é a sua disposição de deixar você ser escutada por você mesmo, de escutar o seu corpo ser escutado por você mesmo. Então, como que a gente pode ser esse fluxo de energia com a gente em primeiro lugar? E aí exponencializa isso, aumentar o volume e a potência, como disse a Estela, para tudo, para todas as nossas áreas da vida. As máquinas imprimindo na gráfica era uma sinfônica tocando para mim. É, já esse barulho eu acho que eu ia pirar em 3 minutos. Ih, ih. Gente, eu lembrei daqueles, como é que era o nome disso, gente? Era uma máquina de imprimir, não era? Que fazia aquele barulho de Jesus Cristo na Terra. Não, não é. É barulhinho de folha. Eu acho que deve ser similar a quando eu trabalhava. Como é que chamava aquele, gente? Esqueci, olha, coisa boa. Adoro quando eu esqueço coisas que eram tão vívidas pra mim do passado, mas não faziam sentido. Mimeógrafo, acho eu. É, eu acho que isso. Mas quando eu era na indústria têxtil, era impressão. São folhas, né? Folhas grandes de que você faz tipo, bate térmico. É impressão de folhas gigantes também. Então, o que mais é possível? Alguém quer falar alguma coisa? Contribuir com alguma coisa para vocês? Espero que sim.
E aqui também é um cantinho para vocês trazerem a voz de vocês, nem que se for no silêncio. Um cantinho para a gente estar juntos, o que eu puder contribuir com vocês. E aí volto a dizer, todas as últimas segundas-feiras do mês, a gente vai ter esse encontro aqui no Zoom. E aí, se aparecer mais criações no meio, a gente vai colocando ali no grupo do Além das Palavras. Então, o que mais é possível e qual é a sua voz no mundo? Sim, a gente vai começar um 30 por 30 nesta quinta-feira, dia 1º. Quem deseja ainda participar, bora que bora. Gente, é engraçado como o dia inteiro eu tô tentando lembrar o nome dele e eu esqueço. Do 30 por 30. Vamos, gente, vocês dois. Gratidão, amor a você demais. Muito obrigada. A pedidos, né? Alvo das atenções, que tem a ver muito com o tema que a gente estava falando hoje, alvo das atenções. É um processo sensacional que a gente vai falar aí 30 vezes por 30 dias, o que mais é possível. Esse 30 por 30 vai cair no fundamento global e no meu treinamento de voz certa lá na Europa. Então, eu vou ter uns dias que os horários vão ser um pouquinho diferentes, porque lá é 5 horas para frente, se eu não me engano. E eu ainda não criei. Tem facilitador que eu admiro, que acorda de madrugada para manter o horário do Brasil. Eu não sou essa. Eu vou estar dormindo na madrugada. Então o horário vai ser um pouquinho diferente nesse momento. E nessa quinta-feira, logo após do 30 por 30, a gente vai estar fazendo um taster de sinfonia de possibilidades também. Então já já eu coloco ali no grupo quem desejar participar. Bora começar aí a criar uma sinfonia de possibilidades para o nosso próximo mês. Começar no dia 1º já com uma sinfonia. Bora que bora. Gratidão por vocês e vejo vocês na próxima. Adiós!